No dia 4 de dezembro, o canal Vai de Ônibus esteve na Praia Grande, Mongaguá. Um vídeo patrocinado por Marcos Lisboa, ali de São Vicente, na Baixada Santista. Então confiram aí como foi esta viagem do projeto Vai de Ônibus na Praia Grande e Mongaguá. E aí, passageiros, sou Márcio Ferrer, do canal Vai de Ônibus, em operação desde setembro de 2018. Se você me acompanha desde esta data, meu muito obrigado. Agora, se você chegou agora, já deixa o seu like e se inscreva no canal, pois toda semana eu tento trazer um tema inédito no YouTube a respeito do transporte por ônibus nas maiores cidades do estado de São Paulo. Por exemplo, este vídeo aqui, que foi patrocinado por Marcos Lisboa. Meu muito obrigado pelo dinheiro da passagem, pelo transporte ali na cidade, pela companhia durante o dia. Então, se você quer um vídeo da sua cidade, faça como o Marcos, entre em contato aí, faça o patrocínio, pois eu gosto muito de mostrar aqui como é a realidade do transporte nas maiores cidades. Então vamos conhecer um pouco da região Praia Grande. Fundada em 19 de janeiro de 1967, estamos hoje em Praia Grande, uma cidade com uma área total de 149.253 km². E o IBGE estima que em 2020 viviam nesta cidade 330.845 habitantes. A cidade é basicamente voltada para o turismo, as praias. E apesar de maior parte da população fazer uso de bicicleta para os deslocamentos, na cidade existem 2 terminais de ônibus. Terminal Tudo Bastos, muito famoso ali no Proton Bus Simulator. Terminal Tático, que tem vários ônibus municipais e também linhas EMTU. As linhas funcionam no esquema circular, saindo dos terminais, indo ao extremo dos bairros e retornando aos terminais. E realmente a cidade é muito complicada, fora ali da região das praias. Complicada no sentido de são ruas estreitas, pelo menos no final de semana é uma bagunça ali na linha que eu fiz, e pelas outras também, pelas ruas que eu passei, eu já tenho uma ideia de como é o restante da cidade. Os ônibus são da empresa Piracicabana Praia Grande. Apesar de não estar escrito ali em nenhum trecho da carroceria dos ônibus, a empresa contratada para operar na cidade é a Piracicabana Praia Grande. Todos os carros são do modelo Torino S, meio mid. Acredito que são ônibus de uns 9,5 metros. E também alguns modelos Senior Micro. São ônibus equipados com ar-condicionado, que durante este período de pandemia, todos os ônibus tiveram os ar-condicionados desativados e eles operam somente com a ventilação das janelas. Algo que aqui em São Paulo eu fiquei me perguntando por que não aconteceu. Outra comodidade nos ônibus da Piracicabana Praia Grande é terem Wi-Fi. O que eu não entendo, porque até cidades pequenas investem tanto dinheiro nisso. Mas Praia Grande deve ter outras prioridades muito maiores para investir dinheiro. E não ficar mantendo rede Wi-Fi nos ônibus. Outro ponto positivo é que todos eles têm câmeras de monitoramento interno, para maior segurança do motorista e dos usuários. Aliás, os ônibus de Praia Grande municipais operam sem cobrador. E o que me deixou bastante decepcionado quanto aos ônibus ali da cidade é por serem deste tipo aqui. Todos os modelos de ônibus são desses, com a porta no meio. Ônibus desse tipo ocorre aquele fato que todas as pessoas ficam perto da porta
enquanto a traseira do ônibus fica absolutamente vazia. Até mesmo nos milênios BRT. Por exemplo, a linha 8622, a linha 8055, são ônibus que vêm dos bairros e quando chega ali na Anhanguera, a parte baixa está toda lotada. Agora aquela parte de piso alto, ninguém vai ali para trás. Parece que as pessoas têm medo de que, se forem lá para trás, não vão conseguir descer do ônibus. Enfim, aí fica todo mundo se matando para entrar no ônibus enquanto a traseira lá está vazia. Imagina só no ônibus meio mid. Como não deve ser num dia de semana, no horário de pico. E isso também ocorre na maioria dos ônibus MTU que eu vi ali na cidade. Ou seja, o ônibus tem aquela traseira enorme, mas as pessoas vão ficar localizadas no máximo ali até a altura da porta de descida no meio do ônibus. E eu não entendi porque Praia Grande comprou ônibus desse tipo, não faz o menor sentido. Aqui em São Paulo tinha Apaches desse modelo, mas era porque eram ônibus de 4 portas. Então, para não ficar 2 portas na mesma, de uma de frente para a outra, colocaram uma porta no meio, que eles eram os piores modelos de ônibus que tinham aqui em São Paulo, justamente por essa característica de terem portas no meio. Ônibus da MTU, que são enormes, poderiam muito bem ter 3 portas, a do meio para cadeiras de rodas e a traseira com escadas normais. Todos os ônibus, a maioria dos ônibus ali da Praia Grande é de porta central. E um ponto positivo aqui é que tanto as linhas metropolitanas quanto as linhas municipais que operam ali pela Praia Grande são da empresa Piracicabana. Então, eles fazem uso de um cartão que permite integração entre as linhas municipais e metropolitanas. Com o único cartão você pode pegar tanto o ônibus MTU quanto o ônibus da cidade Praia Grande. Tem 14 linhas que funcionam no sistema circular. E a própria BR Mobilidade tem um app que mostra informações sobre o horário dos ônibus, partidas, trajeto e tudo mais. No dia que estive ali em Praia Grande, o preço da passagem estava em R$ 4,65. Que pela qualidade dos ônibus eu acho que deveria ser um valor bem menor que esse. E quanto aos pontos de embarque, pelo menos nas principais avenidas que eu estive, ali no centro, a região das praias, eram pontos de ônibus desse modelo aqui, envidraçado. Claro que a maioria deles estavam bastante enferrujados, mas aí ok, a maresia realmente acaba com tudo que é de metal. E os pontos nos bairros, a maioria são desse tipo aqui, de concreto, realmente um abrigozinho bacana, mas que devido à falta de manutenção da prefeitura, ou sei lá se a própria população deteriora eles, estraga eles, vandaliza eles, a maioria estava bastante deteriorado. E tem este outro modelo aqui feito de containers reaproveitados. E para finalizar, uma denúncia, uma obra que não foi finalizada, ou se foi finalizada, não houve planejamento. Um corredor de ônibus no sentido Santos. São vários quilômetros de faixa exclusiva de ônibus com pontos de embarque que não são utilizados nem pelos ônibus EMTU e nem pelos ônibus municipais de Praia Grande. Acredito que são mais de 6 quilômetros de corredor com pontos e abrigos de ônibus que simplesmente não são utilizados. O Marcos Lisboa me passou essa informação e, claro, eu entrando em contato com a prefeitura não obtive uma resposta. Por isso que esse vídeo demorou para ser postado, pois eu sempre tento entrar em contato com as secretarias de transporte quando tem alguma dúvida e geralmente elas não respondem, ou se vão responder é depois que o vídeo já está postado. Então eu gostaria de saber por que esse corredor bonito, com abrigos e tudo, não é utilizado pelos ônibus, tanto municipais quanto ônibus metropolitanos que trafegam ali. Eles usam a rodovia em vez de usar esse corredor. E quanto a Mongaguá, também fui por lá, mas a empresa que opera lá é a Ação. E digamos que ela realmente
deve ser uma empresa contratada pela prefeitura. O Mascarello 2001, que entramos ali com destino a... como é que é o nome ali? A Passarela. Um ônibus, segundo o motorista, era um ônibus reaproveitado de alguma empresa aqui da zona leste de São Paulo, lá de Itaquera, foi o que ele disse. E o restante dos ônibus eram micros, que eram aqui da Prefeitura de São Paulo. Acredito que este aqui era o antigo ali da Trans Noroeste ou Spencer, da área 2. Na pintura assim dá pra ver a marca do logo da Prefeitura de São Paulo e tudo mais. Então são ônibus reaproveitados. Não tem um sistema de informação da Prefeitura dizendo informações sobre as linhas. E uma coisa que eu percebi, depois de Praia Grande tem Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, são cidades, digamos que quase do interior. São cidades pequenas que não tem uma grande rede de ônibus para levar as pessoas de casa ao centro. A maioria das pessoas que realmente utilizam ônibus fazem uso do sistema metropolitano para chegar a São Vicente, a Santos. Linhas municipais mesmo, só a Praia Grande possui alguma regularidade. O restante das outras cidades, para lá de Praia Grande, são ônibus bem simples. Muito obrigado, Marcos, pela companhia, pelo patrocínio. Espero que tenha gostado do vídeo. Desculpa pela demora, mas era para a prefeitura me fornecer informações porque aquele corredor de ônibus não é utilizado. E se você quer que o canal Vá de Ônibus esteja na sua cidade, faça patrocínios via Pix, via PicPay. Assim eu também tenho condições de visitar outras cidades importantes aqui do estado de São Paulo. É isso aí, passageiros. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!